Boa noite, olá, tudo bem? Aqui, professora Lilian Fernandes, presidente e idealizadora do projeto Educação Caminhos Possíveis. E esta semana nós estamos aqui com a live Plantão Tira Dúvidas sobre o nosso fórum. Semana passada nós tivemos o primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis, onde trouxemos especialistas falando sobre assuntos diversos e um tempo foi curtinho no fórum, ficou com gostinho de quero mais e muita gente enviando perguntas, dúvidas e nós então decidimos fazer aqui o nosso Plantão Tira Dúvidas, com os especialistas que falaram ali na semana passada. Já tivemos aqui conosco a professora Elisângela Souza falando sobre tecnologia na educação. Ontem eu falei sobre formação de professores e também sobre o projeto, e hoje nós teremos aqui a professora Patrícia Mitsunari, que já está chegando aqui. Já vou aqui chamar a Patrícia, deixa eu ver aqui, já está aqui conosco. A Patrícia vai chegar por aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o tema inclusão. Olá. Chegou, Patrícia? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Então eu estava aqui fazendo a abertura da nossa live, vamos mandando aí o aviãozinho para todo mundo, convidando, chamando. Também depois ela fica gravada aqui, né, no IGTV. Nós vamos editar, a professora Elisângela vai editar e nós vamos colocar aí no nosso canal no YouTube. Então você que está nos assistindo, entra lá no nosso canal, se inscreve, Educação Caminhos Possíveis, nos ajuda aí a divulgar esse projeto, um novo projeto na educação. Estamos somando forças, unindo propósitos, junto com tantos outros que já fazem um trabalho brilhante nessa área. Eu dizia aqui, Patrícia, que nós realizamos o fórum e os especialistas falaram um pouquinho, cada um de um tema, cada um de um assunto, e foi muito rápido, ficou com gostinho de quero mais, então a gente acabou trazendo aqui esse plantão Tira Dúvidas. E hoje a gente vai falar com você sobre o tema inclusão. A sua fala foi ali, né? Inclusão e educação para todos. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui para te fazer, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, a sua formação, a sua experiência. Pode falar. Tá. Então, eu sou a Patrícia Mitsunari, né? Tenho 36 anos. Eu sempre estudei. De início, eu achei que eu entrei de paraquedas na educação. E aos poucos eu fui percebendo que educação é a minha missão, né? Nessa trilha aí, eu passei pela pedagogia, pós em psicopedagogia, pós em educação especial, fiz a psicologia, fiz o mestrado no Mackenzie. E esse tema, educação especial, me toca bastante, em particular, porque eu tive um filho especial. E, infelizmente, meu filho veio a falecer com 3 meses de vida. Mas se o meu filho sobrevivesse, ele iria precisar de pessoas competentes na vida dele para que ele conseguisse desenvolver as habilidades dele, né? Que seriam mais diferenciadas, precisaria de um empenho a mais. Então eu fui percebendo que nesse meu caminhar, tenho colégio já há 15 anos, e aí eu lembro que logo no início eu recebi uma criança autista, e eu falava assim, gente, essa criança ela é diferente, essa criança ela é diferente. Mas eu não conseguia compreender que ela era uma autista. Então hoje, olhando toda a bagagem, né, eu falo, puxa, eu poderia ter contribuído mais na vida dessa criança, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Eu senti na veia o que é ser mãe de uma criança especial, ainda que por um curto período de tempo. Isso me motivou a me desenvolver mais nessa área, para que eu pudesse
quando uma criança, uma família chegasse nas minhas mãos nessa questão, eu pudesse dar o meu melhor de verdade. Então foi uma área que foi me encantando, e eu fui me desenvolvendo na parte de educação e tendo um olhar mais carinhoso para as necessidades especiais das crianças. Muito bem. E você não citou aí na sua vasta biografia que você veio conosco já desde o início no projeto Educação Caminhos Possíveis, abraçando mais essa Sim, causa, dentre outras que você também tem. E é nossa é, coautora do primeiro, do segundo volume, já vai preparando aí para o terceiro, hein? então, Lília, inclusive eu gostaria de ressaltar que, assim, quando eu saí da pedagogia, eu saí muito crua, muito crua. Assim, eu tinha uma base maior porque eu já estava na vivência. Eu iniciei os dois. Eu iniciei administrando um colégio e, ao mesmo tempo, fazendo a pedagogia. E eu percebi, assim, que, por exemplo, até hoje isso acontece, tá? Quando eu faço entrevista, contratação de um pedagogo iniciante, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa professora? Que a gente percebe que é crua, crua, crua. E aí a gente percebe que assim, a faculdade da vida, né, assim, o dia a dia habilita muito mais do que o curso. E olha que o meu era presencial, bonitinho. E o que acontece? O livro, ele traz o quê? Vivência, traz a luta do dia a dia, em todos os âmbitos da educação, né? Seja na parte de gestão, seja na parte de sala de aula, em todas as óticas da educação. Então, eu acho isso lindo. Inclusive, eu acho que deveria ser um livro obrigatório na pedagogia. Porque na pedagogia você filosofa muito a educação lá dos sonhos. Não é a educação da realidade, não são os desafios do dia a dia. É uma coisa assim, sonho de consumo, utopia, né? Então, eu vejo como um material muito rico porque traz a realidade, né? A gente só consegue transformar as coisas quando a gente toma consciência da realidade. E aproveitando a sua fala, então eu costumo falar do projeto no final, mas aproveitando a sua fala, né? Uma coisa que eu até falei ontem também na live, a maioria dos professores, tanto do capítulo, do volume 1, agora do volume 2, quando eu convido, aquele primeiro momento, né, fica meio tímido, assim, mas principalmente os que não têm costume ainda, você já é uma professora mestre, caminhando para o doutorado, já tem mais costume de escrita acadêmica, mas os professores que não têm esse costume, essa vivência, eles ficam tímidos, assim, mas como é que eu vou escrever num livro, né? Os professores, às vezes, de educação infantil, ali da creche, mas eu vou falar sobre o quê? Sobre contação de história. Imagina, eu vou falar sobre aquilo que eu faço, que é tão básico, só que esse básico é o que você está falando, que quando a gente pega o livro e começa a É, ler, até nós que já temos uma é, experiência às vezes maior, e até costume de escrever, a gente fala, meu Deus, eu fazia isso e achava que não era nada, e olha isso daqui, né? E fica muito rico. e aí a gente vê assim, nossa, isso é possível. Nossa, gente, isso é possível. Puxa vida, por que eu não estou fazendo isso? Nossa, que máximo esse trabalho incrível desse professor, dessa professora. Então, assim, abre a nossa mente para muita coisa, muitas possibilidades. E aí a gente percebe o quê? A maioria da rede pública, né, do primeiro livro. E aí a gente percebe que sim, existe uma educação linda na rede pública. Que as pessoas, Sim, condenam, né? Ah, a rede pública é um fracasso, seu filho vai para a rede pública, Deus me livre da rede pública. E a gente percebe que tem coisas lindas, grandiosas acontecendo na rede pública, porque tem gente de verdade, gente que está ali por amor, sim. né? Com brilho nos olhos. Então é muito incrível, assim, de falar a gente já se apaixona, né? A gente baba. E também a gente vem desmistificando muita coisa, né? Essa coisa de que o público não é bom, de que o particular também às vezes vê o aluno como cliente e que não é a máxima verdadeira, pelo menos não das pessoas que estão comigo no projeto, você é uma Sim. delas. E a gente vê os profissionais de áreas correlacionadas também. Olha, a doutora Cristiane Aiosa acabou de entrar aqui na nossa live. Um beijo, doutora. Ah, Amanhã estarei bem-vinda. com ela aqui falando, amanhã live com ela,
falando aqui sobre uma outra ação do projeto. Mas, Patrícia, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui da sua fala lá no fórum. O pessoal Tá. ficou ali, né? Ai, quero mais, então vamos lá. Você falou assim, o seu tema, né? Era inclusão, educação para todos. Esse para todos, Patrícia, ele é uma utopia, ele é um sonho ou ele de fato é uma realidade? Como é que tá isso? Olha, eu vejo assim, pode ser uma realidade desde que as pessoas envolvidas tenham assim um olhar muito carinhoso em cada etapa, sabe? Não coloca assim no montão, joga e faz acontecer. Não, precisa ter um olhar assim muito atento, muito carinhoso, porque são particularidades assim bem desafiadoras. E não tem essa assim, tipo, uma receita do bolo que é igual para um, é igual. Não. Cada criança, cada situação é uma particularidade diferente. E o que eu percebo, assim, muitas vezes, é que não existe esse olhar carinhoso. Coloca lá e no máximo coloca uma TE, uma assistente para ajudar a levar no banheiro, coisa e tal, trocar a fralda. Mas não tem aquela coisa assim, sabe? Aquele approach, aquele carinho, aquele olhar de realmente, deixa eu compreender quem é essa criança, quais as necessidades dessa criança, não das crianças com necessidades especiais. Entende? Porque assim, olha, é uma coisa assim incrível. Cada um tem a sua particularidade. Isso é aquilo, Patrícia, que a lei, se eu falar o nome errado aqui, vocês me perdoem, mas a lei da educação especial, ela já prevê, né, os estatutos, enfim, que você tem que ter um currículo adaptado, certo? É o que você está falando, é o Sim, adaptado para sim. cada caso e não no geral da escola. Exatamente, porque se fala assim, currículo adaptado, pensa num geral, né? Tipo assim, essas crianças elas só vão frequentar, ao invés de 4 horas e meia, carga horária reduzida. Ou aquele colégio é obrigatório ter o elevador, é obrigatório ter a rampa, mas não olha assim a fundo, sabe? O que realmente... Vamos traçar, assim, metas, sabe? Para essa criança, aos pouquinhos realmente acompanhar, monitorar, para ter resultados efetivos, né? Isso a gente não vê que não está acontecendo, assim, não acontece, assim, não vejo muito. Ô, Patrícia, tem uma pergunta aqui um pouco parecida, mas eu fiquei aguçada de pensar o seguinte, aqui vou dar uma reformulada. Você acredita que a inclusão, como você está falando de particularidades, então a gente tem ali as coisinhas que a gente até estuda, né? Os distúrbios de aprendizagem, que você é mestre, as síndromes, né? Mesmo assim, dentro disso, cada um tem lá um síndrome de Down, mas tem Isso. inúmeros, né? É. Então, você acha que existe assim inclusão mais fácil ou mais difícil? Como é que funciona isso? Olha, eu te colocando no fogo aqui. Sim, não. Com certeza, assim, tem casos de inclusão que dá até para colocar no mesmo patamar e só de sentar perto da professora, a professora dá uma atenção a Já. mais, a coisa flui tranquilamente. Tem casos que são muito extremos, tem casos que, assim, precisa ser professor especialista e eu não digo especialista em síndromes, não. Eu digo especialista naquela síndrome. Por exemplo, eu amo autismo, eu amo Down, eu amo TDAH. Especialista naquele segmento. E aí fazer todo um trabalho, seja em grupos menores, seja somente com a criança, entende? Em um outro espaço do colégio. De repente, até mesmo o ambiente do colégio, você sabe, são diversos distratores. O colégio é um ambiente assim, com um barulho muito grande e tem criança que só por essa questão aí desse barulho já trava, já não flui nada. E aí você acha que a política pública, porque no setor privado você consegue condicionar isso a uma mensalidade talvez aí ajustada para contratar esse profissional. No setor público, não. Será que é possível a gente sonhar com isso? Ou você já tem conhecimento de escolas e de qualquer parte, né, do Brasil que já faça isso? Inclusive, fica aqui também esse convite aí, né, para quem estiver nos assistindo, se
se quiser participar e trazer esse assunto para a gente, vai ser muito legal. Mas então, Patrícia, voltando, né? Eu imagino que no privado a gente consiga, de repente, condicionar como acontece, de repente até contratar esse professor especializado e até num contraturno atender essa criança. E a gente consegue sonhar com isso no setor público, pensar numa proposta, de repente, do Caminhos Possíveis lá para o poder público nos ajudar a implementar esse tipo de ação? Então, eu vejo assim. Primeiro que os desafios da rede particular são bem parecidos com o da rede pública na questão financeira, porque você não pode passar nenhum custo adicional para o pai. Não pode, Tá. tá? Aquele aluno que ele é considerado normal e ele paga, sei lá, R$ 500 de mensalidade, o aluno especial com diversas demandas, você não pode cobrar 510, 520, isso não pode. Então, isso Isso que é eu falei não existe. responsabilidade. Não, isso é proibido, isso é Tá, responsabilidade do colégio buscar suporte para dar uma educação de qualidade para o aluno. O que existe na rede particular bastante é assim, uma família que busca a rede particular, ela está preocupada com o desenvolvimento e assim, não só preocupada, ela tem condições. Então, o que se percebe é que esse aluno ele não fica só limitado ao colégio. Ele tem uma rede de amparo. Ele tem uma rede de amparo. Então, ele tem a fono, ele tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem o neuropsicólogo, tem a psiquiatra, é um grupo, né? É um grupo. Então, obviamente que essa criança ela vai se desenvolver mais, né? Por exemplo, assim, tá. geralmente, vai de manhã no colégio, aí segunda vai na físio, terça vai na fono, quarta não sei na onde, entendeu? Então, é um grupo aí, uma massa trabalhando para que essa criança se desenvolva. Já no colégio público, não tem esses especialistas dentro do colégio. E muitas vezes a família não tem condição, não tem conhecimento, porque tem também muitos trabalhos gratuitos, principalmente nessas grandes Tem. universidades. USP, Mackenzie, PUC, até nas menores. Tem esse trabalho social, tem esse trabalho social muito lindo, sabe? Mas às vezes as pessoas elas não conhecem, elas não conhecem os seus direitos, não conhecem as possibilidades. Então elas acabam se limitando só no colégio. E o colégio em si, o governo, eu não vejo ele muito assim preocupado em contratar especialistas para dar um suporte para o professor de sala de aula. Entendeu? No máximo, assim, paga um cursinho de 2, 3 dias. Vai falar sobre autismo. A rede está promovendo. E muitas vezes esse professor ele nem vai para aprender, ele vai para ganhar pontos, né? Para ter evolução de carreira. E porque não é do sangue dele, não é o que ele realmente, não é o que faz o coração dele bater mais forte. Então, eu vejo isso, assim, que falta a questão dos especialistas, não é barato, especialista é caro, não é barato, porque você precisa passar por muita coisa para você falar assim, eu sou especialista, né? E a rede pública, ela, por conta de todas os desafios, ela investe no básico. Até falam, né? Educação básica de ensino, né? Então, assim, mas tem algumas prefeituras que sim, abraçam a causa. Por exemplo, eu sei que o Mackenzie, ele tem um trabalho lindo na área do autismo, se eu não me engano, na prefeitura de Barueri. Tem uns colégios específicos de Barueri que, assim, é um trabalho modelo. Trabalho modelo. Então, assim, tem algumas prefeituras que acreditam, né? Mas o Estado em si não está tão preocupado com isso. Aí cabe a cada mãe, geralmente o que acontece? Cada mãe faz pesquisas, escuta coisas e vai buscar coisas paralelas. Por exemplo, de repente, uma escola especializada, a gente sabe que no Estado tem, né? Colégios especializados, porém não sei também assim se são profissionais
É aquilo que eu te falei, geralmente é uma formação abrangente, né? Ah, eu fiz pós em educação especial. Tá, mas, por exemplo, você pega um livro de síndromes, hoje existem mais de 2.000 tipos de síndromes. O Então, assim, laudo também é muito difícil, não é, Patrícia, de é, fechar. E aí eu acredito que a demora, né, de fechar um isso, laudo, quando são é, coisas muito específicas, né? Eu vou aproveitar aqui, vou abrir um parênteses, porque é um assunto assim, a gente fala aquilo que a gente conhece, a nossa realidade, a cidade onde a gente mora. Então, você que está nos assistindo aí, se tem uma outra realidade, né? Se de repente fala, não, aqui na prefeitura do meu estado, porque a gente está falando Brasil, aqui é diferente, elas não sabem, entre sim. em contato com a gente e vem trazer essa realidade aqui pra gente, tá bom? Pode E continuar, até Patrícia. importante, porque a gente pode, de repente, montar uma lista, né, de indicação. Olha, mãe, de repente na Sim. sua região não tem essa particularidade, mas tem esse ponto de referência, tem esse ponto de referência. Eu sei que, assim, eu tenho muita vivência do Mackenzie porque foi minha última formação. Lá eles têm campos, projetos muito fortes em cada, assim, síndrome mais relevante. Por exemplo, eles têm um núcleo lá de estudos sobre o autismo, tem um núcleo sobre TDAH, tem um núcleo sobre Down, e aí eles ofertam todo um trabalho gratuito para a comunidade. Mas aí é a questão, por exemplo, o meu colégio fica na Zona Leste de São Miguel Paulista. Eu já cheguei a indicar para pais. E aí a dificuldade de locomoção Uhum. barrou. É, arroz. Porque, por exemplo, de Precisa São ser uma Miguel é coisa 1h30, ampliada, duas né? horas, É, entendeu? a E gente aí precisa vocês ainda. pegam o quê? Pais que trabalham. Patrícia, eu gostaria muito, mas eu trabalho, não tenho como levar, não tenho como ficar lá, não tenho como trazer de volta. Precisa ser uma dedicação muito intensa. E as famílias, elas ficam divididas assim: criar os outros filhos e prover a família, trabalhar para prover a família. Então, aí acaba É, diminuindo as oportunidades dessa criança. poxa, é um assunto, né, Patrícia, que a gente vai voltar nesse assunto no nosso congresso, porque é um assunto realmente assim que não se esgota, né? Muito Não. relevante. E o congresso Educação Caminhos Possíveis, ele vai ser totalmente online, dos dias 16 a 19 de novembro. Então já reservem aí a data para virem conosco e tragam as suas contribuições também, tá? Nós somos uma rede. Estamos iniciando, já estamos aí com o trabalho indo para o terceiro ano, publicamos essas experiências dos professores, mas a gente quer aumentar, a gente quer contribuir de fato com a educação, não é? Então, pegar essas experiências que são positivas e levar adiante, pleitear junto ao poder público como é que a gente consegue ajudar, né? E tudo isso. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Agora sim, Patrícia. Você falou no fórum e voltou a falar agora, né? Assim, nas entrelinhas, que a gente tem que aproveitar o talento daquele professor, então, que tem professor que ama aquilo, que se Sim, especializa, que tem, né? E que se destaca. A pergunta é como? Porque, né, o professor atribuiu lá, mesmo na particular, você vai atribuir uma sala para ele, na pública também. Atribuiu aquela sala, ele pega uma lista até então de nomes. E é, depois é que ele vai saber que aquele aluno XY é esse aluno que tem uma especificidade aí na situação de inclusão, né? Ele precisa de cuidados especiais. Então, como que eu vou aproveitar esse talento, né? Ou como que eu vou. Como? Eu quero saber o como, eu quero uma então, eu, dica eu aqui. vejo assim, ó, inicialmente, o gestor da unidade, ele precisa ter esse olhar sensível no sentido de prestar mais atenção na sua equipe. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Lá no meu colégio de educação infantil, nós recebemos uma criança autista e essa professora, ela assim, ela não se importava em não fazer horário de almoço para ficar com essa criança. Essa professora passava do horário para ficar com essa criança. Ela trazia coisas diferentes para essa criança. Então, assim, não bastava muito para a gente perceber que ainda ela não sendo especialista, ela estava apaixonada por esse universo, por essa questão, né? Então, se eu não me engano, acho que era aluno de uma outra sala.
nós fizemos uma negociação interna e essa professora abraçou a causa. Então, eu acho que também, assim, quebrar paradigmas, né? Ah, e esses são os meus alunos, essa é a minha lista, não sei o que, não sei o que. É fazer combinados internos, porque de repente a professora Ana não tem tanta habilidade, mas a professora Joana, ela se sensibiliza mais e pode fazer essas trocas. Porém, a professora Joana, dar conta dessa criança e mais a lista que ela já tem, se tirar só um, fazer a troca só de um, não vai ser o suficiente. Ela não vai ter condições de dar o seu melhor, né? Então, se de repente, ou sei lá, tira 10 e coloca 2 em cada outra sala, ou 1 em cada outra sala, de repente até crianças que caminham sozinhas, porque a gente sabe que tem muita criança que caminha sozinha, para dar mais tempo, espaço para que a professora Joana, que tem a habilidade a mais, realmente fazer o melhor pelo aluno. Então, assim, combinados internos, mais flexibilidade, entende? Sim. E aí eu percebo que isso não Patrícia, acontece, acho que eu vejo assim muito rígida a coisa. Não, esses são meus, não me passa nenhum, não pega nenhum, é meu, pá. Então, acho que precisa, assim, ter mais liberdade e o gestor ter esse olhar clínico, que a gente percebe assim, nossa, essa professora tem uma habilidade mais com artes, olha a sala dela que linda, nossa, essa professora ela é mais calminha, ela coloca música na sala dela. A gente um gestor atento que monitora, ele percebe essas habilidades de um e de outro. bacana. E essa questão, Patrícia, da formação que você falou lá no começo, né? Essa professora que ela é recém-formada, ela chega muito crua, né? O curso é muito focado em teoria, como você falou, eu fiz magistério. Você fez magistério não, né? Pedagogia, Eu né? não tive a oportunidade. Na época, minha mãe falou assim para mim, Patrícia, faz o magistério que você vai ter emprego, você vai receber, você vai sair com uma profissão. Sabe o que eu falo para minha mãe? Deus me livre de ser professor. Deus me livre de ser professor. Perdeu a oportunidade. Gente, eu vou te falar, O as magistério, melhores professoras do meu colégio são as que fizeram magistério. É lindo de ver a diferença, é eu lindo. sempre ouço isso, porque o magistério, o que ele fazia? Ele pegava toda essa teoria, que quando eu fiz a pedagogia, eu falei, meu Deus, é um repetexo daqui, né? Eu confesso que tinha matéria que eu nem estudava. Me dava aquela lida assim no material, porque eu acabei o magistério para fazer pedagogia, né? As nota 10 da Então era Sara, desculpa só te interromper, mas assim, as nota 10 da sala eram as do magistério, né? do magistério, é isso mesmo. Mas por quê? Porque o magistério nós tínhamos, ainda mais eu que estudei em período integral, nós tínhamos toda a teoria que a gente viu depois na pedagogia, de novo, né? E a gente tinha a prática. O estágio era estágio mesmo, era aquela coisa monitorada, né? Eu ainda tive a oportunidade de fazer estágio de educação Oh, infantil com a minha lindo. professora de didática. Todo mundo fugia. Nossa. Eu falei, eu não, eu vou porque eu quero. É uma professora fantástica, somos amigas até hoje. E veja, e aí eu já sabia que eu ia para esse campo, que eu gostava de criança, mas assim, um universo, né? Quando eu fui para o estágio, que eu cheguei lá, era uma EMEI, 40 criancinhas na sala de 4 anos. Aí eu falei, bom, agora ou é para desistir ou é para amar. E foi o que aconteceu. Eu amei, falei, meu Deus. Eu lembro, Patrícia, do rostinho dos alunos do estágio. Eu era uma menina, tem aluno meu que eu não lembro, mas aluno daquele estágio, de tanto que foi assim, uau. E na pedagogia, eu como professora de pedagogia também, a gente acompanha, mas você não é tão assim, sabe? A gente tinha aqueles caderninhos que a gente preparava, e a professora olhava o caderninho, sabe? Dava carimbinho, e as pastas, e trabalhos, e tudo, né? Então, Mimeógrafo. o mimeógrafo, sonho de consumo, assim, ostentação era você ter um mimeógrafo, né? O dia que você conseguia comprar o seu mimeógrafo, você falava, agora tô bem na vida. Eu comprei o meu, já era professor, estudando não consegui não. E então, o que acontece? O magistério, a pedagogia, ela tem essa deficiência realmente. E como é um curso de nível superior, tem nem cabimento, né? Você ficar olhando caderno de aluno, né? E tudo isso. Mas faz essa falta por causa do contato.
contato, da experiência, né? Daquilo de você sentar mesmo e aprender. Falar, eu quero aprender, eu quero saber como é que a Patrícia faz. Deixa eu ir lá, olhar, ver, ficar com tempo para isso e depois, assim, tudo que você faz, você tem que comprovar, né? Aquela coisa. É meio que uma iniciação científica, só que na prática, né? Então, assim, além de você assistir a aula, você vai ter aquele relatório para responder, observar crianças. Eu lembro que eu observava muitas crianças brincando. Eu não, para que ficar observando criança, né? E tudo isso faz a diferença assim. E a gente tem lá no curso uma grade de educação inclusiva, né? Que esses alunos do curso de pedagogia hoje, eles saem com essa habilitação, porque na nossa época de graduação, na minha, né, que sou mais velha que você, a gente fazia a pedagogia e depois as especializações. E cada especialização era no mínimo 1 ano e meio. Então, a gente tinha, de certa forma, pelo menos a parte teórica mais condensada. Agora é tudo junto na pedagogia. Você tem uma disciplina que se chama educação inclusiva, não sei direito a grade, não é? E aí você sai habilitado para trabalhar com esse aluno. E aí assim, é um risco a gente falar, né? Porque, meu Deus, tá querendo voltar lá atrás, né? Mas assim, a gente vê que é deficiente ainda, né? Sim, sim, a educação é uma formação extremamente deficiente. É um conhecimento raso da Conhecimento raso. grandiosidade que é a nossa proposta, nosso trabalho, do E aí, ao impacto que mesmo nós fazemos, do impacto que somos na vida de um ser humano. Por exemplo, Patrícia, se a gente está falando de inclusão, a gente quer dizer que todo mundo vai poder ter a oportunidade de aprender junto, a mesma coisa igual. Então, por Isso, isso, talvez seja essa coisa ampla. Porém, quando há, né, uma coisa, olha, uma criança que ela tem uma deficiência física específica que seja, né, ela tem aquele cuidado específico para aquilo. Porque todas as crianças com deficiência ou não, ela é única, né? Ela vai ter sim, sim. a sua particularidade. Mas você coloca aí, por exemplo, minha irmã é deficiente auditiva. Então, o aparelho dela precisa estar ajustado para que ela possa ouvir. Se tiver qualquer desajuste, olha, a pilha que estiver falhando, ela já não escuta igual o outro, né? Igual a mim, por exemplo, e aquilo traz uma deficiência, porque imagina você ouvir uma palavra errada, escrever errado, muda totalmente a compreensão do seu texto. A gente está falando aqui de uma coisa até que básica, né? Enfim, então a gente vê realmente que precisa ter mais, veja se você concorda comigo, mais investimento, né, tanto do setor Assim, público quanto das universidades e mais envolvimento. uhum. Com Sim, certeza, com certeza. Parar de ter esse olhar no montão, sabe? Esse olhar no todo, porque não são particularidades muito significativas. E se você não aproveita aquele timer da infância, pré-adolescência para desenvolver, assim, dificilmente ele vai recuperar na vida posterior adulta, sabe? Vai ser muito comprometido na vida adulta. que Então, pena. assim, é de Eu extrema tinha alunas importância. que E é tão elas. incrível que, assim, pode falar. Meu, continua. Deu uma falhadinha aqui. Ah, tá. Então, é tão incrível, Lilian, que, assim, isso depois causa tantos prejuízos para a sociedade que se os governantes realmente parassem para pensar, seria muito mais barato investir em profissionais de qualidade, especializados para esses segmentos, para lidar com essas crianças, no sentido de visar economia futura, né? Porque conforme o ser humano ele é mais desenvolvido, lá na frente ele contribui com a sociedade, ele não dá prejuízos para a sociedade. Porque o que a gente percebe muito na vida adulta são assim pessoas com deficiências com especialidades, assim, elas acabam ficando o quê? Pega uma aposentadoria do governo, tipo, vive do governo. E tudo bem que não supre nada, não supre um terço das suas necessidades. Mas você percebe que não é um cidadão atuante
que contribui, que movimenta a economia do país, né? E uma vez que você investe, você desenvolve as habilidades desse ser lá no comecinho, ele tende a ser um ser atuante na vida adulta, contribuindo com o todo, né? Então acaba assim, sendo um processo de investimento inicial para evitar prejuízos lá na frente. Muito bem. Mais Ô, complicado. Patrícia, e outra coisa, a gente entra aí muito então numa questão assim, amor, missão, profissionalismo, né? Porque você já começou a sua fala falando, você começou a entrevista falando assim, que você teve um filho que ia precisar de É, pessoas competentes competentes, para que ele pudesse competentes. desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou também daquela professora que tem mais carinho, mais habilidade. Então, me fala, é amor, é missão, é profissionalismo? O que é mais importante? Ou um pouquinho de cada coisa? Como é que você Eu vê isso? vejo que não dá para um caminhar sem o outro. Se você assim quer ser realmente o profissional que faz a diferença, não existe uma coisa sem a outra. É o amor que te leva a se especializar e te leva a ser um bom profissional. Sabe? Não dá para você entrar, por exemplo, num curso de tamanha grandeza, como um mestrado em distúrbios do desenvolvimento, se você já não tem a empatia por essa área. Você vai se dar mal, vai gastar, perder o seu tempo, o seu dinheiro, né? E aí, esse brilho nos olhos, depois, é o que faz você ser um profissional referência. Um profissional daquele que os colégios imploram para você, para te ter, que as mães imploram para você tratar o filho delas, entende? Então, acho que a base é o amor. E aí, essa professora iniciante, ela começa a perceber esse amor. Porque muitas vezes ela não teve ainda o contato com a educação especial. Ela não teve. Então, ela não sabe se é bom, se não é, se ela dá conta, se ela não dá. Aí, depois de formada, é que geralmente cai nas mãos dela, né? E aí, duas questões. Ou ela rejeita e chora todos os dias para ir trabalhar, que a gente sabe que isso acontece. Ou ela desenvolve uma empatia pelo prévio amor e aí dá o seu melhor e a coisa fica linda. Que bom, que maravilha, né? A gente está já. Nossa, esse assunto não esgota, né? E tem ainda, Não, assim, vixe. Se muita for coisa para falar falar. particularmente de uma a uma, então, de cada síndrome aí, Aí não dá. a coisa Mas vai. então, aí eu tenho uma última pergunta aqui para você, antes da gente encerrar. Assim, a gente, quando fala em educação especial, inclusiva, né, distúrbios, a gente já pensa logo, né, nessas questões assim, daquela criança, vamos chamar de deficiência, se eu falar alguma nomenclatura errada aqui, você me corrija. Então, sempre aquela criança que está abaixo. Então, ela tem, por exemplo, a descalculia, ela não consegue fazer os cálculos matemáticos, enfim, né? Ou aquela criança hiperativa, não consegue parar quieta. Então, ela sempre tem alguma coisa abaixo do É, nível do padrão. E quando a a gente gente fala fala assim, disso, prejuízo, né? É uma criança que tem prejuízo. algum prejuízo cognitivo, algum setor, alguma área importante para o processo de desenvolvimento e educação está com prejuízo, e aí a gente precisa analisar qual é esse setor para a gente potencializar e, de repente, usar até os outros recursos positivos que ela tem, que não tem prejuízo, para potencializar e fazer com que ela diminua esse prejuízo, diminua, E no para que ela caso consiga aprender. no caso da criança com altas habilidades, superdotação e altas habilidades. Então, você sabe que é também uma coisa muito linda, né? Porque É, também entra na questão de educação igual para todos. Aí essa criança que muitas vezes é taxada como hiperativa, mas não é que ela é hiperativa, é que o raciocínio dela, o cérebro dela é tão lindo, tão brilhante, que enquanto um leva 1 hora para fazer a atividade, ela fez em 15. Aí acabou o tempo, ela fica assim, eu sou um pouco assim, sabe? Em casa, eu fico, meu Deus, e agora o que eu vou o que que eu fazer? vou fazer agora? Ai, deita aqui, meu marido e minha filha. Vamos assistir um filme. Eu fico, meu Deus, é porque a gente tem que assistir filme. Como assim assistir filme?
E aí, essa criança é rotulada. Olha que horrível, né? Nossa, você parece um capeta. A gente escuta muito isso. Não para, e não é. Por exemplo, essa coisa uma coisa que eu acho muito errada. Essa coisa de série. Ah, tem tal idade, tem que estar em tal série. Gente, se você for parar pra pensar, tem crianças de 12 anos, por exemplo, a minha filha, 12 anos, ela está no sétimo, imagina, um exemplo assim, não é ela, tá? Mas exemplo dela. Ela está no sétimo, mas ela poderia ter um QI para já estar fazendo o ensino médio. Porém, fazendo o ensino médio em conteúdo e não em desenvolvimento emocional, socioemocional. Entende? Também tem isso. Porque tudo bem que ela vai bem na matemática, mas ela não vai conseguir estar bem com aquele grupo de crianças mais velhas. Aí você entrou na utopia, aí porque a gente precisa resolver aqui, a gente ainda precisa resolver o básico, né, para a gente poder avançar nesses assuntos. Mas eu me lembrei agora de um caso lá do comecinho da psicopedagogia, a primeira vez que eu fiz 2 vezes, e outra psicopedagogia. Mas a psicopedagogia eu peguei um caso que o menininho ele foi mandado, talvez com sinais aí de superdotação, mas ele era quieto, né? Então os professores não sabiam, achavam que ele era autista. Porque ele era quieto, ele era uma criança tímida, não tinha hiperatividade, mas ele fazia isso. Então, assim, acho que 5 anos ou 6, não me lembro, já era totalmente alfabetizado e fazia cálculos mentais. Coisas assim que a gente não faz, às vezes precisa dar uma calculadora. Ele fazia aleatoriamente assim, ó, 5.638 menos 2.820, sei lá. Anotou, Patrícia? Qual é o resultado? Ele na hora, entendeu? Só que como ele era quieto, então o que achavam? Que ele era autista, poderia até ser, né? Porque Sim, a gente sabe que isso Asperger vou te tem lá falar. os, né? Isso. Mas é tão rotulado e era tão difícil de entender né, o que era de fato, e uma criança muito pequena, meu Deus do céu, né? Depois eu não sei nem o que deu, né? Enfim, a gente não. Quando passou por mim, foi naquela fase dos estágios dos testes, enfim, né? Mas aí a gente fica pensando que tudo isso que você falou faz sentido, né? Realmente você ter aquele olhar de amor, né? De cuidado, e um cuidado tanto assim, eu não consigo atender, eu não sei. E agora? Então eu passo para a Isso, a Patrícia. humildade, exatamente. A Não é? E que a humildade gente vê que às de vezes não entender, acontece. pedir ajuda, a humildade de pedir ajuda, porque também tem muito professor que, não, eu dou conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E sofre calado, sabe? Passa por perrengues calado. Não tem a humildade, assim, de perguntar até para o colega de trabalho, né? Às vezes, eu vi muito isso. Por exemplo, eu sou professora concursada. Eu já tenho 10 anos. A Patrícia tem só 6 meses na área. Eu vou perguntar para a Patrícia. Quem Já é essa quer chegar menininha? Quem dominando. ela pensa que é? Né? Então, assim, existe também muita falta de humildade. Olha, estou com esse caso assim, assim, assim. O que vocês podem me ajudar? Vocês têm alguma ideia? Coordenadora, diretora, me ajuda? Falta muito isso. Muitas vezes fecha a porta da sala, ali sabe Deus o que acontece, e não desenvolve, esse aluno sofre, a turma sofre, porque esse aluno, quando ele não está sendo no local adequado, com as atividades adequadas, ele atrapalha o desenvolvimento dos outros, né? E aí essa professora vai para casa frustrada, nervosa e tudo mais, e assim, gera uma bomba para todo mundo. Ninguém se desenvolveu. Todo mundo teve prejuízo aí nessa história. Então, assim, a E humildade, a gente falta principalmente muita humildade. principalmente a criança, né? De você olhar aquela criança como um ser humano. Então, assim, É. poxa, tem uma questão específica. Se eu não consigo dar conta disso, meu Deus do céu, é aí que eu tenho que abrir a porta da sala mesmo, gritar, chamar, falar, meu Deus, gente do Caminhos Possíveis, quem é que pode me ajudar aí? Ó, tem a Patrícia, fala com ela, porque aquela criança, ela vai ser prejudicada. A gente vê isso também, só para terminar, Patrícia, o assunto tá tão bom, né? O horário.
A gente ainda tem hoje outra entrevista aqui. A gente, por exemplo, hiperatividade caiu na moda. Qualquer criança que é um pouquinho mais agitada, seja porque ela tem altas habilidades, seja porque ela é super estimulada, que também tem isso. Às vezes a criança ela não tem ela não é um gênio, né? Ela não tem altas habilidades, superdotação, só que ela é tão estimulada que aquilo que o professor faz na sala de aula é tão básico para ela que ela faz em 5 minutos, termina e vai fazer bagunça. Afinal de contas, ela é uma criança e aí ela é rotulada com hiperativa, isso daqui. E se pega uma família desprevenida, já leva lá no médico, já tá com remédio na criança. Então, assim, é um universo, Patrícia, que eu espero Uma coisa mesmo que que a eu, que, eu, gente que eu quero possa. falar rapidinho, assim, que é uma coisa bem importante. Muitas vezes também é o ambiente, a gente fala que é o ecológico da criança, né? O ambiente da criança não está ajustado, e aí essa criança, ela fica assim mais alterada nos seus comportamentos, é uma forma de pedir socorro. Então, muitas vezes é só ajustar o ambiente de casa, só ajustar, acabou a hiperatividade. Eu tive um caso de um menino que a mãe chegou desesperada porque ele não dormia. E aí, né, a hiperativa não dorme, tem dificuldade para dormir. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi sobre a rotina da casa. Aí eu falei assim, o que ele faz, né? Quando ele estudava no período da tarde, chegava em casa ali em torno de 19 horas, e o que ele ia fazer, né? Tomava um banho, comia televisão. Até 11 da noite, meia-noite, que a mãe tinha que estudar, enfim. Já anotei lá, televisão, que já é um estimulante. Que ele assiste na Sim. televisão? E na época, eu nunca me esqueço disso, tinha um programinha que chamava High Five, que era um negócio lá que eram 5 sentidos. O programa era para estimular morto até, porque colorido, eles gritavam, tudo deles era música, movimento, grito. Eu falei assim, mas não precisa nem de especialista. Não A precisa. senhora vai fazer um teste com esse menino pra gente ver se ele tem algum problema. A senhora vai É... desligar a televisão, vai botar ele para dormir às 9 da noite no escuro. O quê? Falei, no escuro, esquece esse negócio. Não deu outra, passou, sei lá, uma semana, duas. Nossa, professor, ele tá dormindo, parece um anjo. Então, mas aí é o que eu falo. Se tem um educador atento em tudo isso, primeiro vai fazer essa sondagem, conversar com a família, tirar do caminho o máximo de hipóteses possíveis para aí Sim. sim chegar em uma questão maior. Porque muitas vezes a resolução está tão simples. E eu vou te falar, É. muitos casos dentro do lar, ajustando Nesse o caso, lar. já pensou? Ia fazer o que com esse menino? Ia dar droga para ele dormir, um Sim, remédio, alguma coisa. No dia seguinte, não ia bater. conseguir render, bater, não é? Então, assim, nossa, fabuloso. Eu amei, Patrícia. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando, mas quanto tempo fosse necessário. Realmente, aquilo que você falou, né? A gente precisa dos especialistas para nos ajudar, para Precisa, esclarecerem os precisa. assuntos. Quem tem amor pelo que faz, sabe? Não é, entendam, não é que eu sou professora, eu não amo a educação, mas vai muito além, é amar aquela especificidade. Ter E é dentro a do coração o gente. desafio de desenvolver aquilo. Veja se você concorda comigo. A gente não pode abrir mão de cobrar aquilo que é nosso direito, então o poder público Sim, tem que fazer, sim. mas a gente também não pode ficar esperando só por isso, não é? Por isso que a gente tem É, os caminhos possíveis, porque a gente arregaça a manga e faz, faz né? acontecer. E faz acontecer, porque afinal de contas isso é educação, isso é ensino, né? Poxa, Verdade. Patrícia, muito obrigada. Deixa eu ver se eu perguntei Eu que tudo agradeço a aqui. oportunidade. Fiz todas as perguntas que chegaram até nós. Se você estiver nos assistindo e tiver mais perguntas, envia nas nossas redes. É, aqui no Instagram, né, Educação Caminhos Possíveis, no Facebook também, a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube. Amanhã a gente está aqui na live às 18 horas com a doutora Cristiane Aiosa, nós vamos falar sobre o projeto Infância Sem Violência, um outro assunto também aí que não esgota, a questão da violência doméstica, física e psicológica.
que também atrapalha aí o desenvolvimento da criança e depois Imagina do nessa pandemia, hein, adolescente. Lilian? Imagina nessa pandemia, Amanhã essa a doutora inclusão. Cristiane vai, Como tá rolando a solta isso daí, hein? não é? Violência doméstica aumentaram os índices, inclusive, não Isso. é? E a gente Aham. focou bem ali na questão física, né? E psicológica. Futuramente a gente vai abordar também a questão sexual, mas por enquanto a gente está aí na física e psicológica. E é um projeto muito bacana que a Educação Caminhos Possíveis também tem desenvolvido. Amanhã, então, às 18 horas. Dia 3 do 11, nós teremos às 20 horas um workshop, tecnologia para professores. Então, se você, assim como eu, ainda precisa aprender como é que põe um fundo, como é que sobe um vídeo, como é que faz uma edição, bem básico, tá? Porque tem gente que ainda está no básico, eu sou uma delas. A gente conta sempre com alguém para fazer aquilo, né? Na universidade tem um setor só para aquilo, em casa se tem alguém que ajuda. E agora na pandemia, gente, é você com você, a gente teve que se virar, né? Então, Uhum. mas a gente ainda tem, assim, muita gente, meu Deus, não sei fazer isso. A professora Elisângela, nossa embaixadora, vai ensinar, então, dia 3 do 11, amanhã a gente já libera aí link para inscrição gratuito, com apostila, com certificado, ó, não fica de fora, tá? Lançamento do livro volume 2 vai ser no dia 10 de dezembro, vai ser online, né? Nós estaremos com alguns coautores presencialmente, mas vai ser transmitido online, participem. E se você é professor, educador, né, trabalha na área da educação, estudante de pedagogia, de licenciatura, vem nos ajudar, vem contribuir com a gente quer mesmo voluntariamente contribuir com a educação. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Aqui a Patrícia, olha, tem, né, ela mesma falou, tem lá o colégio, tantas demandas, tantos alunos, veio aqui, deixou esse tempinho, reservou para vir o quê? Falar, compartilhar ideias. Amanhã a doutora Cristiane também, então fecha lá o consultório, para o atendimento um pouquinho mais cedo e vem contribuir, é isso que a gente quer, aquilo que a Patrícia falou, a humildade, a gente tem muita gente fazendo muita coisa bacana e a gente precisa fazer isso movimentar, sabe? O outro vê que também tem. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, esse projeto, será que é? Será que não é? Meu Deus, será que dá certo? Aí você vê o outro fazendo e fala, opa, é isso aí. Então vem com a gente, tá bom? Patrícia, eu te agradeço demais. Se você Eu quiser falar agradeço mais alguma também. coisa, uma consideração final, fica à vontade. Eu agradeço demais a oportunidade e, assim, o que eu peço para o pessoal é ficar bem atento nessa próxima live da questão da violência, porque isso é algo bem preocupante, porque, inclusive, percebe-se, assim, o índice de questão de diminuir notas dos alunos, diminuiu um pouco o rendimento nessa pandemia, mas diminuiu porque é aula online ou diminuiu porque essa criança está sendo oprimida em casa? Ou diminuiu porque o ambiente desse aluno em casa está extremamente estressor. Então, né, culpar só a escola é muito fácil. Então, acho que é muito, É, muito importante a gente ter esse olhar global, esse olhar sobre o todo. é isso mesmo, então não perde, tá? Amanhã às 18 horas. Patrícia, muito obrigada. Vou Eu encerrando que por aqui. agradeço. E quem quiser acompanhar também lá na minha página pessoal, daqui a pouquinho às 20 horas, eu darei uma entrevista para um canal Destaque, lá de Taubaté, onde nós vamos falar sobre educação, claro. Então, tchau, gente. Um Muito beijo, obrigada e até beijo. amanhã. Até Beijo. amanhã. Tchau. Até. Tchau. Boa noite, olá, tudo bem? Aqui, professora Lilian Fernandes, presidente e idealizadora do projeto Educação Caminhos Possíveis. E esta semana nós estamos aqui com a live Plantão Tira Dúvidas sobre o nosso fórum. Semana passada nós tivemos o primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis, onde trouxemos especialistas falando sobre assuntos diversos e um tempo foi curtinho no fórum, ficou com gostinho de quero mais e muita gente enviando perguntas, dúvidas e nós então decidimos fazer aqui o nosso Plantão Tira Dúvidas, com os especialistas que falaram ali na semana passada. Já tivemos aqui conosco
a professora Elisângela Souza, falando sobre tecnologia na educação. Ontem eu falei sobre formação de professores e também sobre o projeto, e hoje nós teremos aqui a professora Patrícia Mitsunari, que já está chegando aqui. Já vou aqui